a história também de Paulo. Ele tem uma linguagem, assim, uma das linguagens mais complexas que eu já vi nos textos, nas cartas que ele escreve. Então vamos lá. O texto principal se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Vamos ler aqui. Disse-lhes, porém, Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. O resumo da lição é: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de liderança bem-sucedida. Então, se a gente quer um modelo de espiritual, de liderança, tanto ministerial como para a vida, pode se espelhar em Paulo, até porque ele disse assim, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, e isso é uma frase interessante, porque assim, ele pega para si as características de Cristo de uma forma deixado mais pessoal, né? Porque assim, como que alguém vai imitar Jesus? Se você falar isso para uma pessoa normal, comum, às vezes que não entende nem o que é Cristo ainda, o que é servir a Cristo, ela vai ficar meio assim, mas como que eu vou imitar? O Senhor é Deus. Então Paulo pega aquele discurso todo de Jesus e fala, sintetiza nele, fala assim, eu sou sujeito a falhas, eu sou sujeito a erros, mas Jesus também teve encontro comigo. Jesus me salvou, me libertou, mesmo eu tendo uma vida pregressa, um pouco conturbada, que ele era perseguidor da igreja. Então, mas se espelha em mim. Se Jesus fez essa obra maravilhosa e hoje eu estou aqui falando para vocês, então se espelha em mim, porque Jesus pode fazer uma obra e um milagre na vida de vocês também. E é por essa razão que a gente está aqui hoje, né, aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Né? Vamos lá. O texto bíblico, né, vamos fazer aquele, todo mundo lê o versículo, se encontra no livro de Atos, a partir do versículo 18 até o 24. Quem quer E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus não sobreviveram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas partes, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, revela dizendo que esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, nesse próprio texto aqui, a gente já vê que Paulo ele não teve uma vida fácil, foi perseguido pelos judeus, foi perseguido por alguns que eram contra o... Na verdade, o início da história que a gente vai estudar aqui é que primeiro, antes da conversão de Paulo, quem perseguia os cristãos era Paulo. Paulo ele era zeloso pela lei, ele era zeloso, ele tinha zelo pelo cuidado da lei, pelas tradições, até porque Paulo era uma pessoa muito inteligente, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era uma pessoa muito influente, assim, conhecedora de tudo. Então ele zelava por aquilo. Então quando Jesus Cristo veio pregando o Evangelho através dele, para os judeus ortodoxos tradicional, foi como pregar heresia. E para Paulo, ele não aceitava isso. Para Paulo, aquilo ali era como se alguém chegar aqui na igreja hoje e começar a falar bobagem do mundo, falar que o mundo é bom. Então, dado a esse zelo que Paulo tinha, ele começou a perseguir os cristãos que estavam se convertendo a Cristo. Mas o interessante é que, mesmo Paulo fazendo tudo isso, Jesus ainda foi e salvou ele para ele ir pregar. Olha que contradição, se a gente for analisar. E você vê assim, meio que uma contradição. Como que alguém que antes perseguia a igreja, hoje passa a pregar e a falar desse Evangelho de Cristo?
É por isso que a própria palavra do Senhor fala que o Evangelho de Cristo é loucura para os homens, mas é poder de Deus para a salvação. E até mesmo Paulo diz assim, ó, não importa por quem o Evangelho seja pregado, desde que seja pregado. Então o interessante é que ele mesmo sendo contra antes, ele falou, não, vou comprar essa briga também. E antes de entrar aqui no texto, isso que eu acho interessante é o seguinte, como o Evangelho de Cristo é transformador. Porque ele era zeloso pela lei, antigamente, não aceitava que falassem de Cristo. Mas olha, depois que ele teve o real encontro com Jesus, ele compra a causa de Jesus. Fala, não, eu acredito nesse Jesus. Eu creio que ele salva. Olha que interessante. E através das pregações, das cartas e ministrações de viagens de Paulo, quantas pessoas foram salvas através do que ele falou? Através de eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que a gente está aqui hoje também. Se não tivesse Paulo lá atrás para fazer o que fez, pregar o Evangelho, acho que talvez a gente não estaria aqui hoje, reunidos aqui para falar desse assunto. Vamos lá na introdução. O interessante disso aí é que Paulo hoje é 80, não tem essa conversa com ele. Eu acredito nessa causa, você vê isso. Você vê que é uma figura interessante na característica de Paulo, que é o seguinte, ele era zeloso quando era da parte da lei. Depois que ele passou para o Evangelho de Cristo, ele continua importante, viu? Mas a gente só defende a nossa causa quando a gente entende quem nós somos em Cristo. Foi o que a conversão de Paulo. Ele só entendeu mesmo e começou a defender. Se fosse preciso, Paulo. Você vê que o interessante de Paulo também é que ele conseguia entrar em qualquer lugar. Sim. Ele conseguia pregar para os entendidos, para os leigos, para gentios, para judeus, para todo mundo. Rapaz, olha que coisa, a página de Paulo, quando você começa a ler a Bíblia, você vê que de todos os autores do Novo Testamento, a de Paulo é que dá um... Você começa a ler e às vezes dá uma travada, vê o que ele quer dizer com isso. É interessante. Então vamos lá, na introdução, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos nessa lição o modelo de liderança, as qualidades práticas desse grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo Paulo declarou que foi imitador de Cristo, que foi aquilo que eu comentei. Ele foi imitador de Cristo. Isso é importante, porque às vezes a palavra de Deus também diz, se não me engano, o apóstolo João fala, para a gente ter um bom cheiro de Cristo. Ter um bom cheiro de Cristo significa proximidade. Às vezes, quando você dá um abraço a uma pessoa, você sabe o perfume dela. Já notaram? Então, para você ter essa proximidade de ter o bom cheiro de Cristo, você tem que estar próximo dele. E como é que a gente faz isso? É se entregando igual Paulo fez. Conheci a Cristo, vou me entregar a Ele. Vou me permitir conhecer a Cristo. Porque às vezes a gente fica com aquele receio, mas e aí o outro? E o mundo? Mas não, se permita conhecer. Não se negue, quando você entra no mundo espiritual junto com Jesus, não se negue, vá em frente e se permita conhecer a Cristo. O mundo não é brincadeira, ele te apresenta com uma face assim bonita, tudo fácil, aquele negócio maravilhoso, é bonito se você for ver. Só que os finais desse caminho é o caminho de morte, não vale a pena, é melhor você se entregar a Cristo, para no final ter a salvação que Jesus Cristo prega, do que passar pelo mundo agora e depois ir para o inferno no final. Imagina o caráter ministerial de Paulo, o início de tudo. Vamos lá, é um tópico também. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, ele não saiu pelas cidades pregando. Isso aqui é bom frisar. Grava isso aqui. E ensinando e plantando igrejas. Ele agiu com muita sabedoria. E dedicou um tempo, 3 anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém ver Pedro em Creta. Vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. Essa parte aqui que eu quero frisar com vocês é o seguinte, que depois da conversão ele já não saiu pregando, igual o novo convertido geralmente faz. Às vezes quando você não abriu o ponto de pregação. Ele não saiu aí montando ministério eu sou. Não, peraí.
Não era assim. Ele foi primeiro a aprender. Olha como Paulo... Aqui é uma característica boa que, pelo zelo de Paulo. Ele falou, peraí, eu me converti a Cristo, mas eu tenho que entender a fé cristã. Eu conheço a lei. Eu sei que da promessa que Deus fez que ia mandar o Salvador. Eu conheço toda essa parte. Mas a fé cristã mesmo, que Jesus pregou, eu não conheço. Então, para não sair fazendo bobagem, primeiro eu vou estudar, vou entender, vou ver como que é a cultura, a característica, primeiro, da fé cristã e depois eu prego. E você vê que ele passou um tempo bom aqui, 3 anos estudando a respeito da fé. Que a fé em Cristo, gente, isso é bom. Às vezes a gente não passa 5 segundos para ler o versículo e falar quem é Jesus, lê lá, Jesus é Filho de Deus. Pronto. E interessante, e depois já quer pregar. Não, Paulo primeiro fez o seguinte, vamos estudar primeiro, vamos conhecer a Cristo. E depois a gente tem a aptidão, sabe o que dizer, para não chegar depois e falar besteira. Né? Então, isso que é importante. O zelo que Paulo teve também, quando foi conhecer a Cristo. E aqui, ó, essa parte aqui, principalmente no versículo 22, que está lá no livro de Atos, que ele, quando Paulo começou a pregar, ele deixava os judeus confundidos. Porque, imagine, antes ele era perseguidor. Ele estava ali, ó, não, sou contra o que eles estão pregando, agora eu sou a favor, voltei para pregar para vocês, a respeito da fé que eu conheci. Essa era a confusão que os judeus ficavam na cabeça. Como que ele era perseguidor, agora ele está aqui pregando para mim, para eu me converter a Cristo. Vamos lá. O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, ele era dedicado ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu um treinamento formal como os demais apóstolos. Os outros apóstolos viveram com Jesus. Estavam ali, os 12 discípulos estavam, Paulo não. E o Paulo foi tipo raiz, né? Paulo foi na raça, aprendeu na raça tudo que o Espírito Santo ia passando para ele. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que ele pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Então, essa aqui é uma parte importante que é de palavra revelada, né? Ele conhecia as Escrituras, ele estudou também, mas ele ainda recebeu do Espírito Santo um modelo de como fazer. Um modelo de como pregar o Evangelho para que as outras pessoas pudessem entender. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus Cristo, o que lhe fez compreender as relações das Escrituras Sagradas. Tópico 2, o treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento de que teve a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas. Aqui, para pregar para judeus é complicado, hein? Então como Paulo tinha uma linguagem boa, ele sabia entrar e sair, falar com todas as pessoas, para ele foi a facilidade de pregar nas sinagogas. Aí você vê que é uma característica até de Jesus. Quando Jesus era criança, a mãe dele perdeu ele estava na sinagoga ensinando. E Paulo estava fazendo a mesma coisa. Olha como ele era imitador mesmo, 100% de Jesus. Ele estava até na sinagoga ensinando, falando aos entendidos da lei. Não é este o que em Jerusalém perseguia os crentes? A pergunta que eles faziam. O perseguidor agora está aqui pregando para a gente na nossa sinagoga? Que heresia é essa? Mas você vê que o Evangelho de Cristo realmente é loucura para os homens, mas é poder de Deus para a transformação de vida. A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e os judeus decidiram matá-lo. Mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Chegando à cidade, Paulo tentou se ajuntar com os discípulos, mas todos tinham medo dele. Olha que interessante, depois eu vou falar de Barnabé, mas olha que interessante aqui. Você vê que ele tentou se aproximar dos discípulos, mas eles tinham medo dele, por quê? Imagine alguém que era perseguidor, matador dos cristãos,
tentar se aproximar dos discípulos que pregavam sobre Cristo. Vai matar Por nós. favor, matar nós. Entendeu? A gente vai ser morto por Paulo. Então você vê que é comum, às vezes, a gente, trazendo hoje para a nossa vida, né? Às vezes a gente chega numa igreja, num determinado lugar, a gente não vai ser bem recebido por todos. Tem um processo. Aí, ó, eu só vou ler esse assunto aqui, ó. Então Barnabé o levou até os apóstolos, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente de Jesus. Barnabé, ele foi o amigo que apresentou Paulo para os discípulos. Falou, gente, ó, ele é uma pessoa nova. Ele mudou. Ele foi interlocutor de Paulo para os discípulos. Às vezes é importante, você chega na igreja, você faz uma amizade com um, faz uma amizade com o outro, para depois você ser apresentado para alguém, para a administração da igreja. Olha que importante isso. Não dá para você sair com o pé na porta falando, agora eu sou Paulo, prego em nome de Cristo, vocês vão ter que me aceitar. Ele era o articulador ali, ó, é o algodão no meio dos cristais. Vamos lá. Depois da conversão, Paulo não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor. E aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Essa parte aqui, ó, ela não está bem clara, mas se você for entender isso aqui, é para você ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente tenta fazer as coisas, mas sem o Espírito Santo. Se você for tentar fazer as coisas somente pelo seu conhecimento, pelo aquilo que você leu, aprendeu, estudou, você vai ter um resultado, mas não um resultado efetivo maior. O importante de Paulo é que, além de ele conhecer, ele tinha a graça dada pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não saía seco, pregando por aí, só aquela coisa seca. Que às vezes é como você está no culto ali, às vezes o pregador tem um conhecimento bom, mas você sai do culto e você não sente nada. Acontece, é normal. Aí você fala, meu Deus, mas por que eu não senti nada? Porque às vezes é nós que estamos sem o Espírito Santo que testifica a mensagem, ou às vezes o pregador não está com aquela graça do Espírito Santo. Ele está pregando somente o que ele leu. Então, quando a gente for pregar, falar a respeito disso, é bom que a gente seja cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio? É ser batizado com o Espírito Santo. É você ter uma vida de oração, ter uma conduta que seja condizente com as características do Espírito Santo na sua vida. Então, com isso, você tem aquela graça, você consegue ter a vivência para pregar de forma até mais eloquente, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Às vezes você fala uma palavra e fala, mas será que eu falei certo, a pessoa não entendeu? Mas o Espírito Santo testifica. Mas desde que você tenha ele dentro da sua vida também. E Paulo, o importante que deixou claro aqui nesse texto é o seguinte, que o ministério dele, como era revelado por Deus, ele tinha o Espírito Santo em si. Então Paulo não era só conhecedor que escrevia a carta lá, só está aqui, vocês seguem isso daí, porque é o que está saindo da minha cabeça aqui, não. Ele tinha, pela graça dada pelo Espírito, a linda evidenciação, né? Sim. Evidenciação, mas não é que você não conhece, só evidenciou o falar em línguas. Pelo que eu tenho aprendido é o seguinte, você tem um vaso, você começa a encher ele, ali você está no culto, você está cheio do Espírito Santo, quando você fala em línguas, é quando ele transborda. É isso. Mas não é que você está sem o Espírito Santo, o amigo acabou de explicar. Você está com o Espírito Santo, mas às vezes você só não falou. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Líder, antes de experimentar a aceitação e o reconhecimento do seu trabalho, provado e forjado, olha isso aqui, ele foi provado, forjado no anonimato, sofre a solidão e até rejeição. Isso aqui é importante porque às vezes a gente passa por situação que a gente não entende. Eu mesmo sou exemplo disso. Misericórdia. Porque a gente começa a entender o que é a vida, o que é o mundo. Começa a entender, para Jesus, eu estou dando com o Senhor, mas por que isso aqui? Pelo amor de Deus, logo agora.
É a chave de tudo. Se alguém tiver a chave da vitória, Eu quero essa chave, do aperto eu já tenho. Pelo amor de se Deus. tiver alguma igreja distribuindo chave da vitória aí, Eu só vou lá pegar a chave e ir embora. Mas olha que interessante. Mas você vê que interessante que o sofrimento faz parte para te formar a sua característica pessoal, te formar na fé cristã. Você vê que não é só na vida, mas também é dentro da igreja. E o bom quando você aprende dentro da igreja, é que quando você for para o mundo, é um pouco mais fácil. Olha, eu já passei por essa situação da igreja. Anonimato, sofrimento de solidão. Às vezes isso acontece, é psicológico. Você está rodeado de gente, mas aí você se sente só. Você se pergunta, mas meu Deus, eu aceitei a Cristo. Eu estou aqui, mas meu Deus, eu não sinto. Às vezes falta um contato maior com o Espírito Santo, uma oração maior. Às vezes você conhece uma pessoa que te ajuda a encontrar um conforto maior. Fala, mas eu estou com uma dúvida a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo. Às vezes você encontra um amigo que aí tira a sua solidão e também te aproxima de Deus. Por isso que é bom a gente ter amizade com pessoas que nos edificam. Né? E se a pessoa não te edifica, não largue ela também. Se revista para edificar ela. Entende? Não é para sair também chutando as pessoas não, porque uma hora você vai precisar pegar para ele. E se você passar por ele lá chutar ele, como é que você vai converter ele a Cristo depois? Vamos falar assim, para ser crente igual você, eu não quero. Então, às vezes é bom a gente ter essa sabedoria. Princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades. Pois não há quem possa liderar sem que seja submisso a uma liderança. Antes de tornar-se um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer a autoridade, ele teve de se submeter a uma autoridade. Isso aqui é bom para a gente que é jovem e adolescente, porque a gente é bem questionador, né? Às vezes, por que essa pessoa está lá? Às vezes a gente questiona a nossa mãe, questiona o nosso pai. Né? Às vezes a gente tem esse negócio com a autoridade, questiona o nosso chefe, às vezes. Às vezes é bom, mas nem sempre. Então, a gente tem que ter resiliência. Antes de você sair liderando alguma coisa, aprende, vê as características de quem já chegou lá. E não sai assim, já questionando, meu Deus, esse cara está fazendo bobagem. Mas ele tem uma visão, uma vivência antes daquela situação, por isso que ele está liderando, para depois chegar a sua vez. Então, antes de a gente sair questionando, fazendo, não, vamos aprender primeiro com o livro, vamos aprender a ser liderado, porque às vezes, principalmente quando a gente é adolescente, né, a gente quer questionar as pessoas. Não é uma mania, às vezes na internet a gente vai lá, alguém fala uma bobagem, fala, não concordo não, já sai comentando, fala, peraí, analisa a situação primeiro, analisa o cenário, né? Isso é importante. Então, o respeito às autoridades também, seja pai, mãe, professor, tio, tia, avó, essas são as autoridades que a gente tem na nossa vida. Aí, quando a gente fala até de autoridade, a gente já pensa, é um governador, é um policial, é um prefeito, mas a gente tem lideranças de autoridade na nossa vida, que é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso pastor, o líder dos jovens, a regente, o porteiro da igreja, são todas autoridades constituídas por Deus. Então a gente também deve o respeito a eles também nesse sentido. Vamos lá. Em tempo de crescimento e avanço do Evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, e o Espírito Santo ordenou a Barnabé e a Paulo que fossem separados para a obra missionária. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam a igreja de Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo foi Paulo, indicado por Deus. Ou seja, olha o que a gente aprende aqui. Que aonde ele estava já tinha umas autoridades de liderança. E Barnabé veio primeiro. Então, peraí, antes de Paulo já tinha todo
o know-how, né? Não sei se eu falar, alguém vai entender. Mas já tinha todo aquele conhecimento, toda aquela base. Mas antes de ele ir, falou, não, Barnabé ainda é o primeiro, você é o imediato de Barnabé. Depois vai chegar a sua vez. Mesmo Paulo tendo bastante conhecimento, tendo pregado, estudado, ainda assim, ele ainda foi segundo. É igual o pastor e o co-pastor, né? Antes de você ser pastor, peraí, vamos aprender primeiro. E essa é a figura de Barnabé. Eu me lembro, comentando agora, eu me lembro quando eu comecei. Porque assim, a gente, como era criado na igreja, a gente começa a trabalhar cedo, né? Eu me lembro que a primeira função que foi me dada foi montar as estantes. Eu já era músico, eu já tocava algumas músicas, mas a primeira função que foi me dada era montar as estantes de toda a banda, gente. Eu chegava cedo antes de todo mundo no ensaio. Montava tudo, ligava a aparelhagem. E não tocava não. Ficava lá. Olha só. Mas eu tinha que aprender. Deus revela para pastor. Deus revela para pastor. Eu me lembro quando eu mudei de São Paulo para cá e depois para Piracicaba, eu comecei a só frequentar a igreja assim. Lá em Piracicaba, né, que eu tinha arrumado um emprego para lá. Aí o próprio irmão, que na época era o Valdemir, ele está em Portugal também. Ele já começou a ver, não, eu vi ali que você tem uma certa aptidão. Eu nunca tinha feito nada, hein? Eu tinha feito em São Paulo, ninguém conhecia quando eu cheguei aqui anônimo. Aí eu falei, você tem uma certa aptidão, eu vou te apresentar lá para o pastor Irineu. Aí eu falei, mas rapaz, começou aí, teve uma reunião de obreiros que eu fui, falei, vem na reunião, mas vem normal, me apresentaram como cooperador lá. Mas assim, o Espírito Santo testifica. Você pode ficar quieto, você chega na igreja, você fica quieto, mas o Espírito Santo revela. Porque não é o lugar, é o Espírito que está em você. Exatamente. Então a obra ministerial, a chamada que tem na sua vida, ela vai se manifestar você querendo ou não. Você falando ou não falando. Ela vai se manifestar porque o Espírito Santo... Vamos lá. Aqui. O texto diz: apartai a Barnabé e a Saulo. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Este investiu no seu ministério buscando aprender, e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado. Estude, prepare-se e faça a sua parte, que Deus fará a dele. Essa parte aqui é importante. Se você arde na gente, o Espírito Santo faz isso. Depende de quando a gente chega a uma certa idade ou até... O Espírito Santo faz arder em nós um chamado. Mas o que a lição trata aqui, que é muito bom para a gente ter sucesso, é a gente estudar, se aplicar, entender esse chamado, para a gente fazer, isso é fazer a nossa parte. Uma coisa que um pastor que eu tive, é uma frase que ele falava, é o seguinte: Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Você tem a fé, você acredita no seu chamado, você acredita no Espírito Santo que está te impulsionando e você se dedicou, isso é honrar o chamado de Deus. É você começar a estudar, a se aplicar para aquele propósito. Mas isso é para tudo na vida, viu? Não é só para as questões ministeriais da obra do Senhor, não. É para tudo na nossa vida. A gente se dedicar, investir em nós mesmos, para a gente ter aptidão para fazer as coisas. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, o contexto, e fala, não, mas esse contexto aqui eu só aplico na igreja. Mas não, é para tudo. É para tudo, para você ter uma boa conduta em tudo na sua vida. Então, essa aqui, faça a sua parte. É a gente ter responsabilidade individual. A gente pegar uma coisa e falar, não, eu vou fazer isso aqui. E ter essa fé porque Deus vai fazer a dele. Fala, não, eu estudei isso aqui, as portas vão começar a se abrir. A gente se aplica o nosso coração aquilo, as portas vão começar a se abrir. Claro que você tendo esse propósito no seu coração firmado em Cristo, né? A gente não pode ter um propósito aí, vamos matar os outros ali, porque Deus vai vir para isso não. Você tem que ter o foco mesmo, de coisas boas que você queira fazer para a sua vida. A liderança de Paulo. Uma liderança íntegra. Isso aqui é muito importante. O que significa ser íntegro? Significa ser completo e irrepreensível de conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo se manteve íntegro
mesmo enfrentando a oposição de muitos que não acreditavam no seu apostolado. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado, mostrando sofrimentos por ele enfrentados por amor ao Evangelho. Essa parte aqui de você ter uma conduta irrepreensível e íntegra, que demonstra principalmente as relações dentro da igreja, as relações com a sua família e as relações no trabalho, escola e faculdade. Porque às vezes você pode ser é fácil você brilhar aonde já tem luz, que você é só mais um. Agora brilhar aonde só há trevas, aí o negócio é mais complicado. Então a nossa integridade a gente tem que ter em todos os procedimentos da nossa vida. Dentro da igreja a gente age com a conduta cristã. Fora da igreja, a mesma conduta cristã. No trabalho, a mesma conduta cristã. Isso demonstra amadurecimento de caráter, amadurecimento para a vida. A gente ter uma integridade e ser irrepreensível. Fala assim, não é que alguém não vai te corrigir. Não é isso. É que assim, você já tem uma sabedoria, um conhecimento, tem uma conduta de vida tão ilibada, correta, que a repreensão acaba se tornando sem necessidade de ser feita. Porque você tem uma estatura, sua formação, tão sólida, que não tem variação de caráter, não tem variação de conduta na situação que você estiver. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus foi ser entregue lá, a gente estava falando de Pedro, né, que puxou a espada. Ali você demonstra que o caráter de Pedro ainda está nele. Só que assim, a conduta de ele puxar a espada era repreensível, porque não havia necessidade. Então era um processo de formação, para você ter uma conduta irrepreensível. Depois você não vê mais relato de Pedro puxa a espada para ninguém. No entanto, era só naquele momento. Antes, talvez, mas depois dali você não vê mais. Abandonar a espada, talvez não, porque ele tinha sua arma para se defender, mas ele era controlado. A conduta dele não precisava mais de repreensão por parte de Jesus nem de ninguém. Ele já tinha integridade. A gente tem essa integridade, esse verdadeiro conhecimento de Jesus. E aqui, e em sua segunda carta à igreja de Coríntios, Paulo faz a defesa do seu apostolado, mostrando os sofrimentos por ele enfrentados por amor ao Evangelho. Ou seja, líder é vitrine. Você está liderando alguma coisa, você é vitrine. Alguém vai falar, mas por que você está aí? Alguém vai chegar e te questionar. Se Paulo não tivesse essa base para mostrar para a igreja de Corinto o sofrimento que ele passou pelo Evangelho, ele não tinha base para se defender. Ele não tinha como ter resiliência naquela situação. Ou seja, é por isso que explica os sofrimentos que a gente passa na vida. Às vezes é para a gente se formar, para a gente ter estrutura, para quando alguém chegar, questionar o que você está fazendo, o seu trabalho, falar, não, eu tenho base aqui, eu vivi tudo isso. É por essa razão que eu estou aqui exercendo essa atividade de acordo com a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso, mas eu tive base. Quer ver um exemplo? Para ficar mais claro, você vai ser contratado numa empresa. Eles te pedem o seu diploma. Então, ou seja, eles querem a comprovação de que você estudou. A comprovação daquilo que você vivenciou, escola, faculdade, curso, para você exercer, para você ser apto a exercer aquela função dentro da empresa. Na vida espiritual e ministerial, a mesma coisa que Paulo teve que fazer aqui. Ele teve que defender, falar, eu tenho base, eu sofri pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Eu era perseguidor antes, mas eu tive um encontro com Jesus, sofri por ele e hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Essa é a defesa que Paulo estava fazendo aqui na igreja de Corinto. Uma liderança conduzida por Deus. Essa aqui é bom porque... Vamos lá. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. Vamos comentar isso aqui. Presta atenção ali. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também intentou ir para Betínia, mas o Espírito
de Jesus não lhe permitiu. Um ponto aqui. O primeiro ponto que eu queria tratar é a gente ter direção de Deus não nos isenta de ter um líder sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente tem, estou em São Paulo, aparecem umas figuras que falam assim, não, Deus me mandou, eu não vou obedecer ordem de homem para não temer a ninguém e eu vou lá fazer a obra do Senhor. Mas peraí, os desigrejados, isso é uma tribulação, câncer, meu Deus do céu. Porque Deus deu o ministério aos homens, a obra é de Deus, a obra é 100% de Deus, mas a organização e o ministério Ele deu aos homens para os homens tocar, segundo o Espírito Santo que há neles, que é o modelo que Deus nos deu, que é o modelo que Deus deu a esses homens para conduzir o ministério, conduzir a obra do Senhor. Gente, não é assim. A gente tem que ter sujeito a uma liderança maior. Para as coisas de Deus é com ordem e decência. Né? Às vezes a gente está empolgado com um chamado, uma visão, uma profecia que a gente recebe, interpreta aquilo como a gente já vai sair pregando por aí. Fala, não, gente, peraí. Em qual ministério eu estou? Sujeito a qual ordem eu estou? De acordo com isso eu vou exercer o chamado que Deus me deu. Não é eu vou sair pregando por aí, montando ponto de pregação, sem estrutura nenhuma, depois fala besteira, passa vergonha, começa a dever para os outros. Aí o nome de Deus vai parar onde? Vai falar, mas vocês não são os crentes que falam em nome de Jesus, mas está devendo aqui no meu comércio, está devendo onde você alugou o salão aí, está fazendo bobagem. A ponto de você chegar a ser despejado. Imagina uma igreja montada, a estrutura, sem ser despejado de dentro, porque não honrou com seus compromissos. Agora, quando você é sujeito a uma liderança maior, sujeito ao ministério, para ter a estrutura, eu vim aqui em nome desse ministério, estou fazendo essa obra, eu tenho essa autorização para fazer essa atividade. Interessante, quando na ausência da carta, vai o representante maior, que no caso de Paulo era Barnabé. Exatamente. Era Barnabé que estava junto com ele. Eu falei, eu estou trazendo Paulo aqui. Isso. O que ele falar ainda é minha responsabilidade. Isso, verdade, verdade. E, às vezes, o Espírito Santo que impediu ele de pregar nos lugares. Quando, às vezes, Deus fala isso. Deus fala. Às vezes você está empolgado para ir numa igreja, ou fazer alguma coisa, vem uma mensagem do seu coração. Não vai para um lugar. Isso é o Espírito Santo te impedindo, às vezes, de ir em tal lugar. Sintetizando, né? Que o Paulo, ele ia pregar em tal na Ásia, e o Espírito Santo impediu ele de ir. Às vezes é Deus te livrando de alguma coisa. Aí você fala, mas isso aqui é só para quando for pregar na igreja. Não. Às vezes você está andando na rua, gente. Isso já aconteceu comigo. Às vezes você está andando numa rua, dirigindo ou a pé, e o Espírito Santo fala com você, não vá por aí. Muda de rota. Mas, gente, é batata. Já aconteceu um acidente na minha frente. Que às vezes eu mudei de rota, depois eu fiquei sabendo que naquela rua onde eu ia passar aconteceu um acidente. Isso é ter sensibilidade para ouvir e aceitar o que o Espírito Santo está falando. E você vê que Paulo tinha isso. Ele sabia, identificou a voz do Espírito Santo, ouviu e obedeceu. Se Paulo às vezes tivesse passado à frente do Espírito Santo e falado, não, eu vou pregar mesmo assim naquele lugar, o Paulo poderia ter morrido. Porque eu já tinha pessoa que ia perseguir ele lá. Então, se ele era zeloso e ele perseguia antes, alguém assumiu o posto dele. Então, se ele eventualmente tivesse ido pregar na Ásia, como era a intenção dele, às vezes ele poderia ter acontecido com alguma coisa com Paulo lá. O que a gente pode entender dessa parte aqui é a gente saber ouvir o Espírito Santo. E se ele falar não, é não. Depois ele te explica. Não adianta falar depois que morreu por amor a Cristo. Morreu por desobediência. É igual quando você vai, às vezes, se relacionar com alguém, aí você fala, Jesus fala, não é isso aí não, rapaz. Não é isso que eu tenho para você não. Escuta aí o que eu estou dizendo. Aí às vezes a gente insiste, esse é o ponto. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, ter esse conhecimento, buscar verdadeiramente orientação através do Espírito Santo e saber ouvir quando ele fala não. E aqui é mais sobre a figura pessoal de Paulo, a liderança confiável. Ele demonstrava confiança para quem estava próximo dele. Reino dividido não subsiste. Então você tem que às vezes ser conciliador. O líder nato, que é aquele líder que você já nasce. Tem pessoa que já nasce com essa aptidão. A pessoa
vai ser líder de onde ela estiver. Às vezes ela pode nem ter o cargo, nem ter a atribuição, mas o espírito de liderança está nela para conduzir para alguma coisa. Aí tem a liderança impositiva, que é aquela que você tem que assumir a liderança de alguma situação, que é por imposição, ou seja, chegou a situação, não tem como resolver e você tem a ideia para fazer, para solucionar aquele problema, faça. É uma liderança que chega até você. Tem a que nasce, que eu acabei de dizer, e depois tem aquela que você é obrigado a ser líder em um determinado momento. Ou seja, na sua casa, na escola, ou no trabalho. Então, esse é um dos pontos. A liderança conquistada, que essa aqui é uma característica muito importante de Paulo. A liderança dele foi conquistada aos poucos. Foi um longo processo, no entanto que ele teve até que se justificar na igreja de Corinto. Ou seja, ele conquistou essa liderança, que é uma das mais louváveis. Ele teve todo o processo por detrás até chegar naquele ponto. A liderança por aclamação, que é quando as pessoas clamam por um líder. O caso de Saul, que o povo de Israel viu todo mundo, a gente até tratou de Saul aqui, que o povo de Israel via todas as cidades em volta tendo um rei, e eles não. Então a liderança por aclamação foi que o povo pediu. O povo pede. Ou às vezes o líder se ausentou, foi embora. Então, por aclamação, todos pedem, surge um líder. E é bom que a gente esteja, igual Paulo, preparado, apto para exercer aquela função. O líder deve ter resiliência, que é o último tópico que eu estava falando, da lição, que é saber passar por todas as situações e mesmo assim se manter firme no seu propósito. Não desista dele, não desista do Evangelho, não desista de Deus, não desista da sua família, da sua escola, só porque vem coisa ruim. Coisa ruim que vai vir sempre, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas ele deixa bem claro, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu vencer o mundo, vocês também podem. É difícil? É, mas vocês conseguem também. E o líder precisa saber tomar decisões. Às vezes tem decisões muito difíceis que a gente vai tomar na vida. Às vezes é na nossa própria vida pessoal. Você tem que ser líder da sua vida também. Isso é importante. Porque às vezes a gente, nessa sociedade onde tudo é um coletivismo, a gente acaba, principalmente os homens, meu Deus do céu, não é líder da sua própria vida. Mas o líder da sua própria vida não é ser aquele líder grosseiro, de ser rude, grosso com as coisas, falar, eu sou homem, eu ponho o pé na porta e faço o que eu quiser. Não é assim. É ser líder da sua vida, ter aquele equilíbrio. O líder da sua vida é ter o equilíbrio. Ter todas as características, principalmente do Espírito Santo, ser conciliador, saber ouvir, saber quando falar, quando ir, quando voltar. O homem é obrigado a ser líder. É obrigado. A mulher é opcional. Ela pode ser, mas se ela não quiser. O homem é constituído por Deus para ser líder. E o homem precisa tomar essa posição. É importante que o mesmo homem, sendo um líder da sua casa, da sua vida, ele precisa da mulher. Independente do que aconteça, ele precisa da mulher. A mulher, ela tem um poder da articulação dos bastidores, que ela acaba se tornando um líder mais forte dentro de casa do que um líder nominal e um líder aparente, que é o homem. Diz que a mulher é o pescoço, né? Exatamente, né? ela a mulher consegue articular. virar a cabeça do homem para onde ela quiser, se ela tiver sabedoria ou não. Exatamente. Né? Às vezes você não precisa do título, é só ter a função. Porque às vezes o líder do bastidor é mais poderoso do que o líder que está na frente. Isso é um casamento. Isso é importantíssimo. Por isso que tem que saber com quem que casa. Casa direito. Casa direito, senão seu pescoço vira e você não vê depois por que você foi para aquela direção. Às vezes, Vitor, a visão não é a gente casar com uma mulher brava. Sim. Às vezes é você casar com uma mulher que saiba quem ela é. Gente, e casa com um rapaz que saiba quem ele é. Porque você casar com uma pessoa que não sabe quem é, não tem identidade. Você tem que ficar tentando construir a identidade dele, a sua e dos seus filhos. É muito nesse processo o tempo passa, você se acaba. Exatamente. A sua vida se perde, você não constrói nada e fica vazio reclamando da vida. Exatamente. É casar com quem sabe quem ele é. Gente, então... Vitor, Deus abençoe.